Evangelho, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória dos mártires São Cosme e São Damião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória dos mártires São Cosme e São Damião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de seguirmos com o 8º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje, essa coletânea das parábolas de Jesus, que São Lucas apresenta no 8º capítulo, ela se conclui. Alguns especialistas na Sagrada Escritura dizem que Lucas escolhe esse trecho que faz referência à Virgem Maria e aos discípulos de Jesus para marcar o chamado feito por ele durante a narrativa dessa coletânea das parábolas. A gente, quando compara o 15º versículo que ouvimos alguns dias atrás a respeito da explicação da parábola do semeador, com o 21º versículo do 8º capítulo que ouvimos hoje, a gente percebe mesmo essa sintonia, né? Lá no versículo 15, ou no 15º versículo, o Senhor diz: o que está em terra boa são os que têm ouvido a palavra de Deus. Então, a conclusão da explicação, né, da parábola do semeador. Os que têm ouvido a palavra de Deus com o coração nobre e generoso, conservam-na e produzem frutos pela perseverança, ou seja, colocando em prática aquilo que ouviram. E hoje, versículo 21, a conclusão do evangelho que acabamos de ouvir. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, perseveram. Então, entre essa afirmação e a conclusão do 21º capítulo, essa afirmação do 15º, né, a conclusão do 21º, a gente tem ali o encontro das duas pontas desse laço, né, que Lucas apresenta com o anúncio das parábolas. Ao trazer-nos as palavras de Deus, as parábolas de Deus, as parábolas do reino dos céus, Lucas está mais uma vez evidenciando aquilo que aparece de maneira fulgurante no testemunho da Imaculada Virgem Maria, que ouvindo guardava tudo em seu coração, que diante do anúncio do anjo responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a vossa palavra. Queridos irmãos e irmãs, Lucas, que tem um amor especial e destaca, ou melhor, separa um lugar em especial para a Santa Mãe de Deus, na estrutura e no conteúdo do seu Evangelho, mais uma vez toma aqui a referência da Santa Mãe de Deus para nos dizer: ouvi a palavra do Senhor, guardai-a no coração, pondo-la em prática. Eis o que é agradável a Deus, quando seus filhos escutam sua palavra e a põem em prática. Olha aqui mais uma vez a gente vendo a grande alavanca da 25ª semana do Tempo Comum acontecendo.
o chamado a estar dentro dessa vontade, o chamado a permanecer com o Senhor. De fato, que grande tesouro é esse que nos é entregue? Sermos chamados de irmãos do Senhor, ou seja, estarmos em uma comunhão com Ele intensa. Todo aquele que guarda a sua palavra e a pratica estará em perfeita comunhão com Ele. Quando a gente eleva, a expressão minha mãe e meus irmãos, quando o Senhor eleva, minha mãe, quem são? Minha mãe e meus irmãos. São dois vínculos de alta importância. Dois vínculos temporais de alta importância. E o Senhor qualifica esse vínculo dessa forma, declarando que o vínculo pela experiência de fé, ele é mais forte que os vínculos de sangue, porque eles unem em tempos, momentos da história, pessoas completamente distintas e distantes entre si. Quem é mãe, o vínculo natural de maternidade, o vínculo mais importante, né? E dos vínculos de sangue, o mais profundo de todos eles, né? Então esse vínculo, o Senhor o reconhece e diz que mesmo sem ter saído de um ventre, mesmo sem ter sido amamentado por um seio, mesmo sem ter sido protegido no início da vida, o vínculo de amor entre duas pessoas que guardam a palavra de Deus, ou entre aquele que guarda a palavra e o próprio Cristo, palavra do Pai, o vínculo entre eles é estreito e forte. Mais forte, porque ele é capaz de gerar a vinculação entre dois que não passaram por todas essas experiências, né? Então, enquanto uma mãe passa por uma experiência tão intensa na relação com seu filho e compõe tanta materialidade desse vínculo, guardar a palavra de Deus nos dá uma estreitação de laços, uma aproximação, uma vinculação que é comparável àquela dali, o que mostra a potência do que é guardar a palavra de Deus. Não sei se me faço compreender com esse exemplo. Talvez eu nunca tenha convivido com aquele meu irmão, mas guardar a palavra de Deus viva no meu coração e me unir estreitamente a Cristo é forte como a união entre uma mãe e um filho, que dividem tantas coisas entre si, né? E isso me une àquela pessoa que talvez esteja do outro lado do mundo, né? De uma forma tão estreita ao ponto de ser como um vínculo entre dois irmãos que têm uma história de vida em comum sobre tantos aspectos. Mas nós nem nos conhecemos. Ele mora do outro lado da Ásia, eu moro aqui, por exemplo. Ele mora na outra ponta da América, eu moro aqui. Ele mora do outro lado da Europa, eu moro aqui. E a gente tem um estreitamento de laços forte, a ponto de um laço tão forte como o vínculo maternal, o vínculo entre irmãos, ser usado para representar o que é a força desse laço, que é a comunhão na palavra, no cumprimento da vontade de Deus. Que grande maravilha ouvir essa declaração de nosso Senhor, e é verdade, né? Ao longo dos séculos, nós recolhemos infinitos testemunhos dessa verdade. Hoje celebramos a memória de dois mártires que são muito conhecidos no nosso povo brasileiro. O Brasil tem uma devoção sensível a São Cosme e Damião em todo o país.
E infelizmente essa devoção foi muito transviada, foi muito deformada e até mesmo em alguns momentos severamente profanada por conta da mistura e da confusão e também da desorientação na hora da apropriação da figura desses dois grandes santos para a representação de espíritos das religiões de matriz africana que geram uma, uma, uma mácula, memória cristã, né, desses dois santos, porque em nada eles têm a ver, em absolutamente nada eles têm a ver com qualquer relação com as tradições africanas, por uma inadequada intervenção do ponto de vista cultural. Isso foi sendo, e histórico, né, isso foi sendo vinculado, uma aproximação e uma relação entre ambos, mas não. Eles são dois santos cristãos católicos, dos mártires, e cujo testemunho de vida deles é eloquente sobre o cumprimento da vontade de Deus e da entrega por amor ao próximo. E aí vem a marca do que a gente está falando a respeito do Evangelho de hoje. Mas que marca, Padre Fábio? Essa a respeito de que dois corações que se unem estreitamente a Cristo pela comunhão com a sua palavra e que ao longo dos séculos ilumina e chama ao testemunho de amor centenas e milhares de outros cristãos. Como cada um dos devotos se sentem extremamente ligados a São Cosme e Damião, assim como também os devotos de São Francisco e de Santo Antônio, enfim, a devoção, quanto mais ela é vivida na singularidade do conteúdo da fé, maior são os estreitamentos de laço entre o devoto e aquele santo, né, com quem ele se vincula através dessa devoção. Porque de tal forma a nossa vida começa a possuir uma sintonia no amor a Jesus e na forma como nos entregamos por amor a Ele, que nos sentimos mais intimamente unidos, vinculados, vizinhos, próximos daquele santo. E isso gera em nós mesmo um laço que é mais forte do que os vínculos de sangue de uma irmandade. Então, para a gente poder conhecer um pouquinho mais da história de São Cosme e São Damião, eu trouxe aqui para vocês um trecho extraído do livro Santo de Cada Dia, do editorial Apostolado da Oração de Portugal. Então vamos ouvir um instantinho e aqui a gente aproveita para entender um pouco mais a vida e a história desses dois santos tão famosos no meio do nosso povo. Hoje a Igreja celebra a memória desses dois mártires do Oriente, então da Igreja Oriental, que morreram decapitados na perseguição perpetrada pelo imperador Diocleciano. Nós já falamos sobre essa perseguição algumas vezes, né? Foi a última da sequência das grandes perseguições antes do Edito de Milão, em 313, e foi uma das mais ferozes perseguições e violentas que varreu o inteiro norte da África, chegando até as regiões da Ásia Menor e, por fim, também as regiões gregas. Bom, então vamos lá. Eles morreram entre o ano 284 e o ano 305. Eram irmãos, o que diz a tradição e o costume da redação a respeito deles, provavelmente eram irmãos gêmeos. De profissão, ambos haviam aprendido a arte da medicina, o que nos leva a compreender que eram de
alta linhagem, ou seja, eram de famílias com vinham de uma família com um certo grau de cultura, de formação e também de poder econômico e poder civil, né? E ambos eram cristãos. Então, de uma parte onde conheceram já desde jovens a fé cristã. Os gregos, porque como eles são do Oriente, eles estavam numa região marcadamente influenciada pela cultura grega e pela presença de muitos gregos. Então, os gregos chamavam eles de anargiros. Olha que nome engraçado, né? A gente vai aprendendo cada nome. Chamava de anargiros. E sabe o que quer dizer anargiros? Quer dizer pobretão. O pobretão, olha só que coisa. Chamavam eles de anargiros, de pobretão. Quer dizer quem não tem dinheiro. Mas por que os chamavam assim? Porque, sendo médicos, no exercício da profissão, se dedicavam a todas as enfermidades e curavam as pessoas sem receberem dinheiro por isso, ou seja, prestavam o serviço da caridade no exercício da medicina. E se dedicavam a todas as enfermidades, o que significa dizer que também se ocupavam não só dos adultos enfermos, né, mas das crianças que muitas vezes tinham menos acesso. Nós lembramos disso aqui algumas vezes, né? Preservava-se mais o adulto, porque a criança na sua vulnerabilidade poderia morrer, mas morrendo poderia se fazer uma outra, né? Então essa característica pragmática, marcante, uma característica de sobrevivência num período difícil, né? Então os recursos médicos para um adulto eles tinham uma certa prioridade, porque se um pai morre e ele tem 7 filhos, a chance desses 7 filhos sobreviverem é muito pequena dentro do contexto social da época. Mas se a gente perde um filho, a gente pode ter outros 7. Então, as crianças elas não tinham a prioridade como hoje a gente defende, né, civilmente em todo o mundo, a prioridade no direito e no cuidado pelas crianças e pelos adolescentes. Então eles se dedicavam a isso, o que significava que eles tinham um trabalho enorme, porque a gente já hoje tem muitas crianças que adoecem, imagina naquela época, imagina as circunstâncias, né, do adoecimento daquela época, eram muito mais graves em certas situações e muito mais ameaçadores, e eles se dedicavam por elas. Obviamente, ao se dedicarem desse jeito, recebiam muito pouco porque não aceitavam a caridade. Se dedicassem a cuidar da saúde de reis, de prefeitos, né, de governantes, não, se dedicava exatamente aos mais pobres e exatamente aos mais vulneráveis entre os mais pobres. Não paravam por aí, exerciam também o cuidado veterinário, né? Muitas vezes na família está todo mundo bem, mas se morre aquela ovelha reprodutora tem um problema, a gente pode passar fome depois do próximo inverno, né? Então a gente pode olhar com uma certa... Ah, bom, mas também, certo, uma família muito pobrezinha se perde seus animais, ela pode se ver na miséria, pode ver os filhos entregues à prostituição ou à violência maior, a serem vendidos como escravos ou coisa do tipo. Então tem uma importância sim, não é de se ver de maneira secundária essa importância. As atas que se conservam do martírio de ambos entrelaçam-se o autêntico com o lendário e o oratório. Se nem tudo o que figura nelas é para ser admirado, conservam-se, entretanto, passagens que os mais exigentes críticos históricos consideram uma reprodução exata do processo oficial com a qual os 2 irmãos foram levados ao tribunal diante das determinações do imperador Diocleciano. Escreve as atas esses termos que agora vos passo. O juiz que os interrogou em Egeia da Cilícia, Egeia é uma ilha, eu não sei se aqui a da Cilícia significa que é a mesma ilhazinha grega, né? Aqui fala Ásia Menor, então não é, perdão.
não é a Egéia no arquipélago da Grécia, é na Ásia Menor. Ainda bem que falou aqui, tá vendo? O Padre Egéia dá um erro grave. Então eles estão lá na Ásia Menor, estão lá para cima, estão dentro do continente, não é uma das ilhazinhas gregas. Então o juiz que os interrogou em Egéia, da Cilícia, na Ásia Menor, é personagem histórica bem conhecida, que se chamava Lisias. Olha que interessante. Então tem muitos dados a respeito desse juiz registrados na história. Então ele interrogou-os dizendo: trazei-me estes homens da religião perversa dos cristãos. Diante do tribunal os tens. Diante do tribunal eles foram apresentados e responderam aos escrivões tudo o que lhes foi perguntado. Dize-me o vosso nome, a vossa condição, vossa religião e vossa pátria. Aqui responderam: somos de uma cidade da Arábia. E como vos chamais? Continuou: eu me chamo Cosme. E o nome de meu irmão é Damião. Descendentes da ilustre família, professamos a medicina como ocupação. E a vossa religião? Interrogou o juiz. Cristãos. Bem, renunciai ao vosso Deus e sacrificai aos deuses que fabricaram o universo e que vos são apresentados novamente. Ao que responderam os irmãos: os teus deuses são vãos e pura aparência. Nem sequer se lhes pode dar um nome de homens, mas de demônios. Diante da resposta, o juiz delibera: atai-os de pés e mãos e dai-lhes aos tormentos até que decidam sacrificar, contrariando as próprias declarações. Enquanto os carrascos os levaram às penas e sacrifícios, açoitando-os severamente até cortá-los ao máximo possível entre os açoites, os mártires, em uma atitude de grande paciência, sorriam e declaravam ao juiz: presidente. É outra forma de se referir ao juiz. Já podes atornar-nos com maior diligência, pois diante do que vês, certificamos-te que nem sequer estamos a sentir dor. Foram obrigados a recorrer então ao último ato sentencial que esperavam para depois dos tormentos maiores, pois estes, efeito, não realizavam sobre eles. Então passaram à decapitação por espada. Honra reservada apenas aos cidadãos romanos. E somente assim os dois mártires, juntamente com outros 3 irmãos que estavam em julgamento com ele, puderam prestar seu testemunho a Cristo. O que a ata está dizendo para a gente? Está dizendo que eles começaram a torturar eles, mas a tortura, além de não fazer um efeito de dor, não levava eles à morte. Olha só. Então tiveram que tomar uma decisão que é reservada. A execução, a decapitação, era reservada aos cidadãos romanos. Isso nós vemos na narrativa do martírio de São Paulo, né? Então, eles não são cidadãos romanos, eles não vinham, né, não tinham cidadania romana, entretanto tiveram que ser executados dessa forma, porque não tinha uma outra forma de matá-los, né? Olha só que situação. Os cristãos do Oriente professaram-lhes muito e profunda estima e sentida devoção desde o princípio. Levantaram-se igrejas e santuários em honra a esses 2 mártires. Isso ajuda a legitimar
os esplendores, né, do que foi conhecido a respeito da sua vida, da vida deles, mas especialmente do heroísmo no martírio, né? Recorriam-se a eles, especialmente em situações graves e em todo tipo de doença. E Deus operava, por intercessão deles, curas e milagres constantes no meio do povo. No século IV, vemos-los honrados na cidade de Constantinopla, pouco tempo depois do martírio deles, com 4 basílicas dedicadas à memória desses 2 mártires. É impressionante, né? Em Roma, posteriormente, o Papa Símaco, entre o 498 e o 514, pouco tempo depois ainda, né? Erigiu um oratório no Monte Esquilino, ali perto de Santa Maria Maior, e Félix IV, no ano de 526, né, dedicou finalmente 2 basílicas a eles, aqui em Roma. O templo, um sacro urbe da Via Sacra, passou a ser, e ainda é, até hoje, a igreja principal dos 2 irmãos médicos. Está ali no Fórum Romano. A epígrafe que recorda a dedicação desta basílica do Fórum Romano conserva-se ainda e é o melhor elogio dos santos Cosme e Damião que entraram no cânon romano da missa. De fato, a primeira oração eucarística nomeia eles. Olha a marca, né, que esses 2 irmãos mártires deixaram pelo seu testemunho de caridade, na forma como aplicaram a vida por amor ao próximo e na forma como guardaram a palavra de Cristo no coração e perseveraram até o fim. A gente acabou de conhecer hoje que o fim não foi tão simples assim, foi bem difícil, né? Um martírio de extremos, e eles permaneceram fiéis ao Senhor e dando testemunho ao Senhor. Escreve dessa forma a epígrafe: aos 2 mártires médicos, esperança para o povo de salvação certa. O foro com a honra sagrada dos santos os tem. Lindo, hein? Os seus restos mortais, segundo consta, encontra-se em Ciro, na Síria, repousando numa basílica a eles consagradas, e algumas relíquias foram trazidas e estão aqui em Roma. Então, essa é a história de São Cosme e São Damião e do grande testemunho que eles deram. A gente, ao olhar ao exemplo desses 2 santos, pode perguntar: puxa vida, o que eu ainda estou fazendo, né? O que eu tenho feito e o que ainda posso fazer, o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito e o que eu posso fazer, como ato de caridade e de amor pelos meus irmãos. O quanto eu ainda posso entregar da minha vida pelo bem do próximo. E olha que grande chamado, hein? Era a profissão deles. Então não existe a possibilidade de dizer: tem alguma parte da minha vida que eu não consigo rendê-la um ato de cuidado pelo meu irmão e de entrega ao próximo, né? Até mesmo os afazeres da vida profissional, do exercício da cotidianidade do trabalho, a gente encontra ocasiões iluminadíssimas. Ah, mas porque eles eram médicos, padre? Não, a gente pode fazer isso trabalhando como motorista de ônibus, trabalhando como motorista num aplicativo, no serviço ao próximo. A gente pode fazer isso como enfermeiro, a gente pode fazer isso como professor, a gente pode fazer isso como um operador industrial. Se a gente vive aquele tempo e aquela oferta como uma disposição de amor pelo nosso próximo. Eles tiveram, pela medicina, a chance de fazer uma disposição muito mais intensa sobre certos aspectos. Mas quem disse que um operador de máquinas de uma empresa não pode ter um zelo e um carinho de tal forma, com a simpatia, com um bom humor, que no seu ambiente de trabalho acaba fazendo uma perfusão de bem direto sobre outras pessoas e de bem indireto cada vez que ele reza e intercede, por exemplo, pelas pessoas que vão receber os produtos do qual ele participa na produção, né? Parece uma coisa de pouca importância, porque a gente diz: não me parece que tem um efeito tão grande de eficácia imediata, né? Toda uma outra coisa é uma pessoa está doente e você dá um remédio para ela.
Sim, eficácia direta e material na entrega de um remédio tem, mas existe uma eficácia direta quando a gente reza e intercede por uma pessoa, sobretudo quando estamos cuidando de algo que vai ter como destinação última ela. Consagrar aquilo que a gente faz ao fim último da bênção. Prestar um serviço e pedir que o Senhor, através daquele serviço, abençoe. Se o Senhor abençoa o nosso trabalho, né, a gente pede para que Ele nos abençoe no nosso dia de trabalho. E o Senhor escuta. A gente pede para que Ele nos dê saúde, para que a gente possa trabalhar. E o Senhor escuta. Imagina se Ele não vai pedir para... Se Ele não vai escutar quando você pedir para abençoar aquela pessoa que trouxe o carro para você consertar. Então, o exercício mecânico é cuidar do carro. Você está ali mais interagindo com o carro do que com a pessoa. Mas você pediu para o Senhor abençoar teu dia de trabalho. E Ele está abençoando. Você pediu saúde para trabalhar. E você está tendo. Imagina se você pedir para o teu Senhor, Senhor, abençoa o proprietário desse carro. Abençoa as pessoas que vão usar esse carro. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ser também favorecidos por esse carro, de alguma forma. Quem sabe um dia o motorista que estiver de turno com esse carro não vai dar uma carona para uma pessoa necessitada, não vai ajudar uma gestante a chegar no hospital, não vai ajudar um idoso que está passando mal no andar debaixo do prédio, chegar rápido no hospital. Senhor, abençoa. Imagina se o teu Senhor não vai ouvir uma súplica dessa. Então não ache por pouco que agir assim não vai gerar uma graça no exercício profissional que você realiza, porque vai, meu irmão, vai. Não é só o remédio que é pego e entregue para o enfermo que melhora com o remédio que recebeu, que a gente tem um efeito material do bem, da caridade. Olha essa outra realidade que o padre está falando aqui, que às vezes pode passar desapercebida diante dos nossos olhos e até do nosso próprio coração. Então vale sim, imagina se não. Isso a gente pode fazer até pessoa que trabalha no elevador como assessorista. Imagina, além da simpatia, de poder conversar, de ouvir uma pessoa ou outra, de tratar com carinho, com cordialidade, a gente às vezes ali percebe o estado de ânimo de cada um e poder, quando a pessoa sai, dizer Deus te abençoe, a gente pede que abençoe o nosso ambiente de trabalho para não ter um problema, pede a saúde, como eu acabei de falar. Imagina se pedir, Senhor, vai com essa pessoa aqui, que esse daí já entrou cuspindo marimbondo e saiu mastigando abelha. Olha que situação, rapaz. Então, você está pedindo para o Senhor abençoá-lo. Talvez ele tenha uma sequência naquele dia de pessoas que não vão fazer isso, vão amaldiçoá-lo pelo jeito que ele tem, pela forma como ele está agindo, pelo modo como ela está tratando. Mas o Senhor te deu a chance ali de poder abençoá-lo. Imagina se o Senhor não vai ouvir essa bênção. Ele que vai estar chorando por todos aqueles que talvez naquele dia amaldiçoem aquela pessoa pelo estado de ânimo que ela está e pela forma como ela trata os outros. Que sede o Senhor não tem de ver alguém cumprindo a palavra que ele disse. Se alguém te maltratar, não maltrate. Se alguém te maldisser, abençoe. O Senhor tem que estar com sede disso, porque tem um montão de gente no dia que não está conseguindo colocar em prática aquilo. Ou está se esquecendo disso que o Senhor pediu com tanto amor e que se dispôs a ajudar a gente a fazer. E você teve a chance ali e fez. Poxa, imagina se o Senhor não vai ouvir. Que essa sensibilidade que o testemunho dos santos mártires nos trouxeram nos ilumine no dia de hoje, nos dê a graça de viver Cristo e de viver a alegria de sermos cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cosme e São Damião e pela intercessão da Rainha dos Mártires, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.